É o pessoal do grupo lá do Kick Trade, o pessoal sabe que eu opero baseado em volume, e o pessoal vem pedindo para eu fazer essa apresentação. Muitos sabem que eu tenho dado treinamentos de market profile, e esses dias eu tenho percebido que o pessoal tem muita dúvida com relação à utilização do TradingView, né? Então, de repente, através do TradingView, eu consigo mostrar para vocês técnicas de operacionais de preço e volume, market profile, e juntamente com isso, eu vou mostrando os recursos do TradingView. Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só gritar aí que eu atendo alguma dúvida do pessoal aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu começo falando na apresentação aqui sobre volume, eu começo mostrando um order book, um livro de ordens. Isso aqui é fundamental entender a existência disso e para entender como é que funciona o mercado, né? Então, sempre quando eu tenho aqui na parte de cima as ordens de venda e na parte... Isso daqui é do Bitcoin, tá, gente? Eu tirei esse print hoje de tarde. Então, na parte de cima estão as ordens de venda e na parte de baixo as ordens de compra. Se vocês notarem, existe diferença de preço entre a primeira ordem de compra e a primeira ordem de venda. Se ninguém resolver comprar por esse primeiro valor, aliás, se ninguém resolver comprar por esse primeiro valor aqui do book de vendas, ou se ninguém resolver vender pelo primeiro valor do book de compras, o preço vai ficar parado. Ou seja, sempre quando eu tenho uma negociação, eu preciso ter a concordância entre dois negociantes com o... Deixa eu só admitir um pessoal aqui. Tá. Então, eu tenho que ter a concordância dos dois negociantes para eu ter um trade, né? Então, se eu estou comprando de alguém que está vendendo. Se eu estou vendendo para alguém que está comprando. Isso é fundamental para a gente ter um entendimento do mercado, né? Falando de volume, eu me baseio na teoria de Wyckoff. O Wyckoff foi um cara que ele viveu no começo do século passado. Ele nasceu em 1890, 1880, por aí, e ele foi trabalhar na Bolsa de Valores de Nova York. Ele escreveu alguns livros e ele estudava principalmente a manipulação do mercado pelos grandes players, né? O dinheiro institucional das empresas, os donos das empresas que tinham ações na Bolsa. E ele criou um ciclo, né? E ele se baseava em 3 leis básicas, que era oferta e demanda, causa e efeito e esforço versus resultado. Então, esse daqui seria um diagrama básico desse ciclo de Wyckoff, né? Então, eu tenho sempre aqui, o preço vem caindo, né? Então, o preço está aqui em cima e o preço vem caindo. Aí ele chamava esse fundo aqui de selling climax, que seria o clímax de vendas, né? Então, eu costumo ter volumes muito altos aqui e o preço caindo. O preço cai com volume altíssimo. Aí, de repente, ele para e dá um pum para cima aqui, né? Tipo, como se ele batesse e voltasse. E é normal vocês observarem essas acumulações aqui, esse range que o Wyckoff chamava de acumulação. O que na teoria dele, isso é bem óbvio, né? É bem observável isso, que o que seria essa acumulação? Seria o dinheiro institucional, os grandes players comprando, né? Ele chamava isso daqui que o dinheiro estava trocando de mão, né? Então, aqui, o grande player vendeu, chegou aqui embaixo, aí ele começa a comprar. Comprar. Normalmente, isso é feito com baixo volume, né? O volume cai, porque eles não podem colocar grandes volumes de ordens aqui. Se ele entrar com uma ordem muito grande aqui, ele vai jogar o preço para cima. Não é interessante isso daqui para o dinheiro institucional. Eles querem comprar barato. E eles não podem dar bandeira
de que eles estão comprando. Né? Então, eles têm que fazer isso de maneira discreta. Aqui nessa região é normal a gente observar os springs. Ele chamava de spring. A gente chama, no mercado hoje em dia, a gente chama de violinada. Né? Então, pô, chegou aqui, a acumulação já está nesse fundo aqui, e, pô, eu coloco o meu stop aqui, né, nesse último fundo, putz, é normal você tomar aquela violinada. O preço vem, te pega seu stop e sobe. Isso é realmente um papa stop que o dinheiro institucional faz. Porque quando ele faz esse papa stop, ele consegue liquidez, ele faz negócios e fatura mais, pegando o stop de uma galera aqui, né? E aí ele joga o preço para cima. E o que ele faz também? Ele faz testes aqui nesse vai e vem, ele faz testes aqui nesse spring que ele faz, nessa violinada, ou armadilha, como tem muita gente chamando. O que ele faz? Ele faz um teste para ver se existe interesse de vendas abaixo desse nível mínimo aqui. Né? Então, se existir um interesse muito grande de vendas, se tiver gente grande vendendo nessa região aqui de fundo, ele vai desistir, ele encerra a campanha dele. Ele não vai fazer esse movimento de jogar o preço para cima, porque aqui ele vai entrar numa região de briga, e ele não quer brigar, ele não quer apostar alto sem ter a certeza de que ele vai levar esse preço para cima. Quem tem muita grana, estou falando de milhões e milhões aí, o cara não está de brincadeira. Né? Então, ele tem que ter certeza de que ele vai conseguir jogar esse preço para cima e de que ele vai ter lucro. Né? Então, isso aqui é uma série de testes, esse vai e vem, ele vai testando como estão as ordens, como está o mercado nessa região. Até que, num determinado momento, ele rompe o topo desse range. Vocês podem observar aqui nas barras de volume, ó, isso aqui é teórico, né? Mas vocês podem observar na barra de volume como para romper o topo do range, eu tenho uma barra de volume grandona, né? E aí ele faz o que chamamos de markup, né? Que é a tendência de alta. Pumba. Aí joga lá para cima, aí eu tenho um buying clímax, que seria o clímax de compras. Volume altíssimo, tumba, parou. Baixo volume, e aí ele faz o mesmo movimento, só que numa região contrária, né? Aqui ele acumulou embaixo e aqui ele distribui. Então ele comprou aqui, ele vende aqui, como ele tem um volume de ordens, um volume de contratos muito grande, ele tem que ir soltando essas ordens por um preço médio, né? E mais uma vez o dinheiro está trocando de mão, né? Então, aqui eles estão vendendo e vai ter muita gente comprando. E aí ele faz de novo o que chama de... Aqui embaixo ele chama de spring e aqui em cima ele chama de uptrust, que também é a violinada para cima. Né? Então, ele mais uma vez ele busca liquidez, pegando stop da galera, fazendo testes, ver se tem gente grande igual ele querendo fazer esse preço subir ainda mais. E aí, depois que ele tem a certeza que esse preço não vai subir mais, ele sai do mercado e o preço costuma cair. Né? Então, aqui falando também de causa e efeito. Então, eu tenho a acumulação, que é a causa. Tá? Então, isso aqui é a causa. Então, normalmente, a gente vê muito trader falando, muito operador falando, que pô, o mercado está chato, o mercado está num range chato, né? Quanto maior o range que eu tiver aqui, quanto maior a causa, maior a possibilidade de eu ter um efeito grande. Né? Então, essa causa grande vai me dar uma causa grande vai me dar um efeito grande. E aqui em cima a distribuição, também causa e efeito, que é o markdown. Né? E aqui vocês podem observar que também, para romper o fundo desse range, precisa de bastante volume. Então, eu tenho uma região de pouco volume, e aí, quando rompe, eu tenho volume alto. Até chegar numa região aqui embaixo, que ele vai acumular para subir e depois distribuir. Lógico que não é tão bonitinho assim, né? Eu posso ter uma acumulação, aí chega aqui no meio, eu tenho uma reacumulação, aí aqui acumula de novo.
né? Os caras fazem os testes deles aqui e, de repente, é interessante para todo mundo, para esse dinheiro institucional, fazer o preço continuar subindo. Né? Então, aqui eu tenho uma acumulação e aqui pode ser uma reacumulação para o preço continuar subindo. Ou se o preço está caindo, eu tenho aqui uma distribuição, aí chega aqui embaixo, mais um range, aí seria uma redistribuição para o preço continuar caindo. Né? Vamos aqui pegar o ouro aqui, por exemplo, né? Entrando em TradingView aqui já, a gente tem visto uma tendência forte de baixa no ouro nos últimos dias. Né? Então, vamos pegar aqui. Né? Então, eu tenho um range lá em cima. Nossa, eu tenho muito range aqui. Né? Então, eu tenho um range aqui no ouro. Tá, vocês já podem observar que eu estou usando o TradingView. Né? Então, já dá para vocês terem uma ideia dos desenhos aqui. Né? Então, ó, aqui eu tenho uma distribuição, vamos imaginar assim, né? Espera aí. Aí aqui eu posso chamar que isso aqui é uma acumulação. Mas aqui uma outra distribuição. Ó, para eu copiar eu aperto Ctrl e puxo para baixo, ele copia e me dá outro. Pô, não está vindo. Espera aí, vamos lá. Pronto, não está indo. Né? Mas se eu segurar e puxar, ele vem. Não foi o que eu fiz agora. Mas aqui eu tenho uma redistribuição, aqui outra redistribuição. Né? Então, quando a tendência é forte de baixa, ou de alta mesmo, né? Se a gente pegar um índice americano, aí, ou mesmo um índice brasileiro, a gente vai ver diversas reacumulações. Né? Então, eu tenho acumulação, uma reacumulação, outra reacumulação, e o preço vai subindo. Quando eu comecei a operar o ICOF, precisa tomar cuidado com isso, bastante. Sempre, porque a teoria de Wyckoff, ele nos dá a possibilidade da gente observar o fim de uma tendência e o início da virada do mercado. Né? Então, precisa tomar muito cuidado para não ficar esperando sempre essa virada. Né? Então, o preço caiu com um volumão enorme, não sei o que, tal, o preço vai virar. Né? Você precisa avaliar muito bem que se o mercado vai virar ou se ele só deu uma parada para dar uma descansada e para continuar a queda. Né? Lembrando sempre que a tendência é nossa amiga, trend is your friend, né? A tendência é sua amiga, então sempre tem que levar isso em consideração. Né? Tá, então vamos para o próximo slide aqui. Né? Então, falando de volume, a importância do volume. O volume é a variável mais poderosa do mercado. É o único elemento que não é derivado da ação do preço. Todos os outros indicadores que a gente usa, eles são sempre baseados no que o preço faz. Né? Então, se eu tenho RSI, MACD, qualquer indicador que você pegar, ele é derivado da ação do preço. Então, o preço se move numa determinada direção, e aí, depois que o preço se mexeu, o indicador vai me mostrar o que o preço fez. Né? Então, dos indicadores, o volume é o único indicador que não depende da ação do preço. Na verdade, o volume é o catalisador que influencia a ação do preço. Grande volume significa grande convicção. Ou seja, quando o dinheiro institucional entra e coloca um montão de dinheiro, é porque eles estão convictos em fazer aquele movimento de alta ou de baixa. Muitos analistas usam o volume para confirmação de tendências e padrões gráficos. Qualquer movimento de preço para cima ou para baixo, com volume relativamente alto, é visto como um movimento mais forte do que um movimento semelhante com baixo volume. Se o volume está... A importância do volume, mesmo para quem opera com price action, né? Se o volume está começando a diminuir em uma tendência de alta, geralmente é um sinal de que a corrida de alta pode estar prestes a terminar. Isso é válido também, é verdade quando a tendência é de baixa.
Então, você tem um alto volume de baixa. Se você observar que o volume está diminuindo, é porque existem grandes possibilidades daquela tendência terminar. Pode ser que baixe o volume, entre num range e continue a tendência. Mas aquele movimento forte, com a diminuição de volume, aquele movimento forte vai parar se eu tenho uma diminuição de volume. Ranges com baixo volume, muitas vezes, são o playground ideal para o dinheiro institucional. É o que eu mostro aqui, né? Então, de repente, aqui eu tenho os caras comprando, 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 ou vendendo, 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 para fazer um movimento forte com baixo volume. Os preços mudam como resultado do entusiasmo relativo de compradores ou vendedores. Se os vendedores estiverem mais motivados que os compradores, os preços cairão. Se os compradores forem mais agressivos no mercado, os preços subirão. Né? Então, agora vamos dar uns exemplos aqui no TradingView de volume. Tá? Eu uso para operar aqui, eu estou no gráfico do ouro, né? Eu uso barras coloridas de acordo com o volume, né? Então, só de olhar eu posso usar de candle também, tá? Então, através da cor das barras, eu já consigo identificar se essa barra foi uma barra de alto volume ou de baixo volume. A coloração que eu uso, ela vai de vermelho, ultra volume elevado, aí laranja, ultra volume, amarelo, alto volume, aí eu tenho as brancas, que seriam um volume normal, e o azulzinho, que seria baixo volume, né? Um exemplo de como operar volume, por exemplo, de como uma barra de alto volume pode me servir até como suporte e resistência, né? Então, de repente, eu tenho um movimento muito grande. Vamos pegar uma barra vermelhona aqui. Aqui, ó, de H1 aqui, ó, né? Eu posso pegar essas barras de alto volume e usar até como suporte e resistência, tá? Porque o que acontece aqui, né? Quem vendeu, quem comprou aqui, existe gente defendendo essa região de preço, né? Porque o cara entra com milhões de dólares, um banco, um fundo, ele colocou milhões de dólares na negociação dele. E pode reparar como o preço ele teve uma certa dificuldade, ó, ele vem até aqui, ó, ele bate, ele volta. Aí quando ele rompe, ele faz uma virada aqui, né, com uma barra amarela, mas o preço segue rompendo com volume alto. Aí depois eu tenho um baixo volume aqui, mas pode reparar como o topo dessa barra aqui, ó, acaba me servindo de suporte, né, aqui. E se a gente olhar mais para frente, se a gente aquela barra lá de trás, eu andei bastante com o gráfico. Ó, o topo daquela barra, ela ainda está me servindo de suporte aqui, ó. E quando rompe o topo daquela barra, olha a quantidade de volume que eu tenho aqui, ó. Eu precisei de volume muito alto aqui. Aqui, por sinal, é uma região de briga, né? Dia 16 de fevereiro, eu não lembro o que aconteceu aqui, mas foram movimentos fortes que aconteceram aqui. É uma região de briga, tudo dentro ainda daquela barra vermelha de alguns dias atrás, ó, dia 16, dia 4. Então, eu estou falando de mais de uma semana depois, tinha gente ainda provavelmente definindo aquelas posições. Né? E mais uma vez, ó, eu tive uma região de altíssimo volume aqui, e olha como o preço vem respeitando essa região aqui, ó. Ó, aqui o topo dessas duas barras aqui, ó. Tá? Ó, aqui, ó, serviu de resistência aqui. E mais uma vez aqui para romper para cima, eu precisei ter movimentos com alto volume, né? Essa é a importância de observar o volume nas negociações, né? Mesmo quem opera price action, não precisa ser uma pessoa especializada em volume, né? Mas observar o volume pode fazer um grande diferencial nos trades, porque você consegue observar o interesse do mercado naquele movimento, naquela tendência, né?
Então, falando de volume, é isso. Né? Agora eu vou passar um pouquinho para o Market Profile. O que o que não é o Market Profile? Né? Deixa eu mostrar para vocês, talvez muita gente que esteja na apresentação, ou algumas pessoas que não estejam na apresentação, não saibam nem o que é o Market Profile. Na verdade, esse aqui do TradingView é um volume profile. Ele não é Market Profile, tá? Ele é baseado no volume, e o Market Profile ele é baseado mais no tempo, não levando em conta a quantidade de negociações, mas sim o tempo que o preço ficou numa determinada região de preço, tá? Então, o Market Profile leva em conta só o tempo e não o volume de negociações naquele período, tá? Então, isso aqui seria um volume profile, tá? Eu vou tratar, eu vou passar a chamar ele de volume profile, tá? Daqui para frente. Então, o que o volume profile ele me mostra, né? Ele me mostra aqui essa linha vermelha é o que todo mundo, o que a gente chama de POC, que é a região de maior volume dentro dessa sessão, tá? Eu estou na sessão do dia 8 de março, que foi isso, dia 8 de março do ouro. 8, aliás, o dia 9, é que a sessão começou no dia 8 às 20 horas e terminou hoje, dia 9, às 19 horas, né? Então, essa daqui é a sessão das 20 horas de segunda-feira até às 19 horas de hoje. Então, durante toda essa sessão, essa região de preço aqui de 1.715 foi a região que teve o maior número de negociações, o maior volume de negociações, né? Então, esse daqui é um profile. Tá, ó, então, o que é o que não é o Market Profile? O gráfico ele é um meio de comunicação. Nós temos os gráficos de candlestick, de Renko, gráfico de linhas e o gráfico de Market Profile. O Market Profile é só uma forma diferente de representar o preço. O Market Profile não é um sistema de sinais. Ele não nos fornece sinais de compra ou venda. Ele simplesmente nos fornece informações do mercado em tempo real. Ele é a representação gráfica da atividade do mercado. Representa atividade de leilão no mercado. O Market Profile ele foi desenvolvido por Peter Stedlmayer no início da década de 80, quando ele era diretor da Chicago Board of Trade, a Bolsa de Valores de Chicago, que hoje é conhecida como CME, a Chicago Mercantile Exchange. Stedlmayer se baseou na teoria da distribuição normal, teoria estatística conhecida como curva normal ou curva de sino. Também é conhecida como distribuição de Gauss. Tá? Então, isso daqui é uma teoria que os caras lá em 1800, final do século XIX, os caras desenvolveram essa teoria para estudar fenômenos naturais, né? Então, a gente pode pegar como exemplo pênaltis batidos no gol, por exemplo, né? Então, se você pegar onde se bate a maior quantidade de pênaltis, né? Então, você pega um time com 11 jogadores, aonde mais vai os pênaltis? Uma determinada região, né? A partir dali, eu consigo fazer a distribuição e estimar aonde eu tenho maiores probabilidades de que um pênalti seja batido. Então, eu tenho a minha POC, que seria onde mais pênaltis foram batidos, né? E aí eu tenho os desvios padrão. Então, eu tenho 34% para um lado, 34, alguma coisa e 34, alguma coisa para o outro. Então, dentro dessa região aqui, ó, eu tenho 68,26% de chance de que um pênalti seja batido nessa região, né? No Market Profile, esse valor ele é arredondado para 70%. E aí eu tenho os outros desvios padrões, aonde dentro dessa região 95,44, dentro dessa outra região maior aqui 99,74, e essas beiradinhas sobram 0,6% para cada 0,6%, né? Então para cada lado 0,3% aqui. Então eu tenho pouquíssima chance de que um pênalti seja batido aqui, né? Então
E essa região aqui é onde eu tenho o maior número de eventos. Então, podemos considerar... Espera aí. Então, eu posso considerar que isso daqui, no Market Profile, é onde eu tenho mais probabilidades de acontecer os eventos. No caso que eu estou falando, seria chutes no gol, né, do P. Vamos pegar um exemplo aqui mais claro aqui, mais simples. Né? Então, vou pegar essa região aqui, ó. Então, pode observar que nesse volume profile do TradingView, eu tô... Essa daqui é a área de valor, ó. A área mais escura é a área de valor. Tá? Então, aqui, ó... Opa! Então, essa região aqui da sessão de 8 de março, que foi segunda-feira, 70% das negociações desse dia aconteceram dentro dessa região. Essa daqui, em probabilidades e estatística, tem alguém com o microfone ligado aí. Peraí. Pronto, saiu. Então, dentro dessa região, eu tive 70% das negociações dentro dessa sessão. E aqui para fora, eu tenho aqueles outros valores que eu mostrei para vocês, né? Então, os outros 30% das negociações desse dia foram executados fora dessa área de valor, né? Aí eu tenho os componentes do Market Profile aqui, que é o TPO, que eu vou explicar para vocês, o Initial Balance, que é o saldo inicial, intervalo ou range da primeira hora do pregão, a área de valor, que é a região dos 70%, a VAH, que é a Value Area High, que é a máxima da área de valor, a VAL, que é a Value Area Low, que seria a mínima da área de valor, a POC, Point of Control, que é a área onde eu tive o maior número de negociações durante aquele dia, e o Settlement, que é o assentamento, os últimos 15 minutos do pregão, que a gente pode chamar de fechamento. Né? Então, observar... tá, e o que seria o TPO, né? O primeiro Market Profile que inventaram, que o Peter inventou lá na década de 80, ele era formado por letras. Né? Eu não tenho aqui no TradingView, mas para cada 30 minutos de pregão, ele printava uma letra A nos diversos níveis de preço. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma representação aqui na internet. Espera aí. PPO Market Profile. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Tá, então, assim que era representado, lá na década de 80, o Market Profile era por letrinha. Tá? Então, cada 30 minutos de mercado, ele printava uma letra. Então, vamos supor, aqui eles começaram a printar da letra D, por exemplo. Né? Então, aqui foi a abertura, letra D, 30 minutos, aí depois letra E, mais 30 minutos, letra F, mais 30 minutos, e aí depois, no final do pregão, eles determinavam, através de cálculos, a POC e a área de valor. A representação moderna, tanto do Market Profile como do Volume Profile, não usa mais o sistema de TPO, o sistema de letras, né? Mas eu tenho aqui a área de valor, a POC, a VAH e a VAL. Tá? Por que é interessante usar pode ser interessante usar o Market Profile, né? Porque nessas regiões aqui, nesses pontos, eu consigo usar como suporte e resistência, né? Tanto a VH, a VAL como a POC. Né? Eles podem servir como trade location porque são regiões que são respeitadas. Respeitadas até por causa de estudos estatísticos.
Né? Então, você tem o initial balance também, isso aqui é fundamental. Eu acabo publicando no grupo quase todo dia. A primeira hora de um pregão acaba mostrando para a gente quais são as intenções do mercado para aquele dia. Né? Então, uma primeira hora de pregão, ele acaba sendo fundamental para, de repente, a gente ver qual que é a intenção do mercado. Né? Vamos pegar no dia de hoje, por exemplo, eu vou até mudar de par aqui. Vamos pegar o GPB-USD, que está bem... Quando entra volume no mercado mesmo, né? O volume no mercado ele acaba entrando em Londres, que é a sessão que abre às 5 horas da manhã. Então, eu pego isso aqui, ó, e eu já marco. Pode ver, eu peguei o candle de 1 hora, das 5 horas da manhã, que é esse candle amarelo aqui, ó, e eu marquei a máxima e a mínima dele. E a partir daí, eu consigo operar. Cadê as 5 horas da manhã? Vamos lá, 4h15. 5 horas. Né? Então, a partir. Eu posso operar. Eu costumo operar até o dia inteiro usando esse saldo inicial de Londres como uma região de trade location, né? Desculpa. Então, eu posso, se o preço subir aqui, se ele romper aqui e subir, eu consigo colocar um stop aqui. Se o preço cair, eu consigo colocar um stop aqui e vender. Né? Então, usar isso daqui como região de trade location mesmo, esse saldo inicial. Eu vou ter também o saldo inicial de Nova York. Então, no mercado de 24 horas, que é o caso do ouro, da Libra versus o dólar, então eu tenho diversas sessões, eu tenho diversos participantes entrando no mercado. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente estuda em Market Profile também, é quem são os participantes do mercado. Por quê? Porque o Market Profile ele tem como base a Auction Market Theory, ou seja, ele considera que qualquer mercado financeiro é regido por um sistema de leilão. Ou seja, colocando numa linguagem bem popular, né? O mercado financeiro ele não é muito diferente do que uma feira. Uma feira que vende tomate e laranja. Só que os caras estão mexendo com dinheiro, estão vendendo papel. Né? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma feira 24 horas. Então, pô, quem está vendendo laranja a partir das 7 horas da noite é o pessoal da Austrália. Aí, quando chega às 10 da noite, quem vai vender as laranjas? São os japoneses. Talvez a noção de preço que os japoneses tenham seja diferente dos australianos. Aí, às 5 horas da manhã, entram os ingleses, que podem ter uma noção de valor e de preço diferente dos japoneses e diferente dos australianos. E hoje, nesse período do ano que a gente está vivendo, às 11h30 abre a Bolsa de Nova York. Então, aí quando abre a Bolsa de Nova York, a gente tem os americanos, que podem ter uma noção de preço completamente diferente dos outros três. Né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui eu sei que tem gente aí que opera o mercado brasileiro, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o mini índice. Vamos pegar aqui o saldo inicial do mini índice. Para quem opera mini índice, dia 4 de março, primeira hora do pregão, às 10 horas da manhã. Pegando aleatório, tá, gente? Eu não vi nada disso antes. Né? Então, se eu pegar esse dia aqui, ó, colocar no M15, vamos voltar para o dia 4 de março. Tá? Então, no dia 4 aqui, ó. Tá? Então, ó, o preço respeitou esse fundo aqui, ó, o tempo todo. Eu poderia ter operado esse rompimento aqui do saldo inicial. Né? Esse range aqui em linhas amarelas, eles mostram a máxima e a mínima do candle de 1 hora do mini índice. Né? Então, de repente, se eu tivesse colocado uma compra aqui, ó, teria dado um tradezinho legal aqui. E aqui ainda respeitou como suporte aqui. Aqui rompeu. Né? E se eu posso pegar isso em qualquer dia, aqui do mini índice, do dólar,
que é o WDOJ, né? Então, vamos pegar de ontem, primeira hora do dólar. Não, peraí que aqui eu estou... Pegar ontem, dólar. Máxima e mínima da primeira hora de pregão, né? Aí vamos lá para o M15, dia de ontem. Olha, ele tentou romper para baixo, não conseguiu. Aí, olha, quando rompeu para cima, 3h30 da tarde foi a hora que saiu a decisão do Lula, né? Mas em análise gráfica, esquecendo do Lula, respeitou aqui, ó, como suporte a região de cima desse saldo inicial, né? Então, sempre importante a gente observar, isso falando de teoria do market profile, né? Na primeira hora do leilão, a gente tem noção de quais são as intenções do mercado. Isso pode ver de forma tardia, aqui o preço não mexeu muito, mas quando mexeu, ele rompeu essa região com volumão e não voltou mais, né? Outra coisa que é importante observar, levando em conta essa teoria do leilão do market profile, é os últimos 15 minutos de cada pregão. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o mercado é comprador, né? Então, se eu pegar os últimos 15 minutos de um pregão, eu vou conseguir observar de quem tá comprado, por exemplo, se essas pessoas vão continuar segurando posição para o dia seguinte, ou se elas se desfazem da posição delas, tanto de compra como de venda, né? Então, se a gente não tem um alto volume no final do pregão, significa que quem comprou, quem vendeu no começo do pregão, não se desfez das posições, ou seja, o mercado coloca a fé que no dia seguinte aquele movimento vai continuar. Aí chega no final do dia, todo mundo se desfaz de posição. Pô, é sinal de que eles não estão botando fé na continuidade daquele movimento. Então, a gente olhar o final do pregão do dia anterior é importante para a gente ter uma noção de quais são as intenções do mercado. Oh, gente, desculpa. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, sempre falando da Auction Market Theory, né, que é a teoria de leilão, sempre a gente vai ter compradores reativos ou compradores com iniciativa, vendedores reativos ou vendedores com iniciativa. O que isso significa, né? Vou pegar um exemplo aqui, eu estou no dólar aqui, no dólar futuro aqui no Brasil, então, de repente, aqui os compradores tomaram a iniciativa e jogaram o preço para cima, né? E o que seriam compradores? Então, aqui são compradores com iniciativa. O que seriam compradores reativos, né? Quando eu falo de reação, eu estou falando de... isso aconteceu no... Eu venho esperando... Tipo, o preço chegou, o preço do ouro, ele chegou num nível... Isso já vem acontecendo desde ontem, né? Então, o preço do ouro chegou em determinados níveis que ficou barato e o mercado reage, porque aquilo ali é uma boa oferta, né? Eles não estão tomando a iniciativa de tomar a frente do mercado, mas, de repente, o preço chegou num determinado nível, esses caras fazem questão de jogar o preço para cima, né? Porque é interessante para eles comprarem nesse preço. E a mesma coisa os vendedores. De repente, eles podem tomar a iniciativa de sair vendendo, porque eles querem se desfazer das posições deles, ou porque é interessante vender por algum outro motivo. Mas só que, às vezes, o preço chega num valor alto tal, que é o que chamo de região de vendas, né? Que o pessoal começa a vender. Isso hoje aconteceu no ouro também, né? Então, o ouro, na minha opinião, aqui em 1715, 1720, isso aqui eu posso considerar uma região de vendas. Ó, ele fez uma redistribuição aqui, o ouro, né, nessa região de preço aqui, entre os dias 3 e 4. Né? Então, isso aqui foi uma redistribuição, aí o preço acumulou aqui embaixo, né, voltando lá para a teoria de volume do ICOF, aí o preço subiu, e aqui ele chegou numa região de distribuição. Né? Por quê? Porque eu tenho uma região de preços que, para essa galera que vendeu aqui, para eles reagem.
provavelmente para defender as posições deles, né? Então, sobre volume e market profile, era isso que eu queria falar para vocês, e agora eu vou apresentar para vocês o TradingView, né? Esse daqui é o TradingView, vamos apagar tudo que eu tenho aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Tá, eu vou até me deslogar aqui, eu consigo me deslogar? Deslogar. Tá, eu estou deslogado. Não, eu só quero ir tradingview.com. Espera aí. Tá, então você pode abrir uma conta aqui. Abrir uma conta no TradingView é tão fácil quanto abrir uma conta de e-mail. Você consegue entrar com o seu Facebook, com o seu Google, né? Como eu tenho conta, eu coloco meu nome de usuário e senha. E aí eu vou para o meu gráfico aqui, que é o gráfico do ouro. Eu tenho GAN, que eu não conheço, tem esse desenho de garfo aqui, que eu não sei como é que funciona isso aqui, né? Mas isso aqui é GAN, que eu sei, eu acho. Né? Eu tenho todas as ferramentas de Fibonacci aqui. Né? Então, eu tenho a retração de Fibonacci. Eu tenho extensão de Fibonacci, aquele que eu uso 3 pontos, né? Pumba. E aí eu tenho a extensão de Fibonacci aqui, né? Onde eu vou estender. Eu tenho o leque de Fibonacci. Então, de Fibo aqui, eu tenho quase todas as ferramentas, né? Então, eu sugiro que vocês abram uma conta no TradingView e vocês dêem uma fuçada nessas ferramentas de desenho. Né? Eu posso colocar texto. Aqui eu tenho como colocar as ondas de Elliott, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois eu coloco o ABC, né? Que seria o A, B e o C, para eu desenhar Fibo. Aliás, o Elliott. Então, aqui eu consigo colocar as minhas posições de compra, posição de venda. Eu posso medir aqui quantos pips, quantos pontos, quantos por cento eu tenho. Então, nessa zoom, aqui esse modo magnético, se eu quiser, isso aqui é legal. Né? Então, se eu quiser traçar uma linha de tendência desse ponto até esse outro fundo aqui, ó, eu uso esse magnético aqui, ó, eu deixo ele ativado, ele vai pegar bem no fundinho do candle, entendeu? Ou da barra aqui, ó. Ele tipo funciona como um ímã mesmo, e ele vai atrair, vai deixar justinho nesse. Aí aqui eu posso esconder desenhos, esconder indicadores, esconder desenhos e indicadores. E aqui eu tenho a lixeira, onde eu posso remover os desenhos, indicadores e remover desenhos e indicadores. Aqui os ativos, a gente tem todos os pares de Forex. Todos. É só você colocar aqui em cima, né? Então, aqui nessa região, nesse campo aqui em cima, áudio SD, pumba. E aí eu gosto muito para Forex, eu gosto de usar essa da Wanda. Tá? Essa da Forex.com e FXM também é legal, mas eu tenho preferência pela Wanda. Ouro, Shao USD, SP500. Não, a SP500 da Holanda é da Holanda, SPX.
Anda, o S&P 500, Nasdaq, na 100, né? Então, ações, né? Então, para quem opera mini índice, é o WIN. Aí eu tenho aqui todas as modalidades de WIN, né? Esse Continuous Current Contract vai ser sempre o contrato que está atual, apesar do atual ser o J, mas esse com um ponto de exclamação sempre vai ser o atual, né? O dólar, WDO, também a mesma coisa, WDO ponto de exclamação, é o dólar atual. Ações, vamos pegar Petrobras, tá? Ações que a gente negocia aqui no Brasil. Vamos pegar Klabin. Né? Então, aqui, Klabin. Então, assim, talvez você tenha todos os ativos que são negociados em todas as bolsas do mundo. Aí, aqui, ó, eu posso escolher o tipo de vela que eu tenho, né? Eu posso escolher de barras. Aqui é o candlestick normal. Tem o Heiken Ashi, que é aquele que ele vai pegando as médias, né? Eu tenho gráfico de linha, diária, com linha base. O de Renko, esses daqui de baixo, de Renko, de Range, eles só funcionam se você tiver o plano pago. Quer ver o Renko, olha lá? Renko, CAD, tal, porque reduzem o rulo e ajudam, mas a gente só consegue ver no diário. Né? Então, esses daqui que estão aqui nessa região de baixo, que é Renko, quebra de linha, CAD, ponto e figura em range, eu só vou ter acesso ao. Né? Que mais que eu tenho aqui? E aqui os indicadores, né? Essa é a grande sacada dos indicadores. RSI em português é IFR, né? Então eu tenho estocástico. Cara, você sai procurando indicador aqui no TradingView, eu acredito que tenha milhares e milhares de indicadores aqui, né? Então é nesse FX aqui, você consegue colocar como favoritos alguns aqui, né? Então eu tenho alguns indicadores aqui nos meus favoritos. O que mais que eu tenho aqui? Aí eu tenho métricas fundamentalistas de ações aqui, que eu nunca mexi no mexo com ações, né? Aqui eu tenho um rastreador. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Né? Eu tenho um rastreador de fundamentos, né? De empresas, de Forex, por exemplo. Né? Então, Audicad. Eu consigo ver se está com venda forte, com compra forte, né? Isso aqui no TradingView. Rastreador de criptomoedas. Também eu tenho aqui, né? Eu consigo fazer notas. Aqui tem o editor Pine, para quem entende de um pouquinho de programação aqui, você pode escrever seus próprios indicadores. Né? Aí aqui, se você escreve seus indicadores, você vai publicar seus indicadores. Espera aí, eu acho que tem gente querendo falar comigo aqui. Ok, Viviane, vou mostrar para você. Então, o Market Profile, essa é uma ótima notícia, isso é coisa nova, né? O Market Profile ele não é mais indicador. Né? O Market Profile ele é uma ferramenta de desenho que está aqui, ó, onde estão as posições. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo menu, perfil de volume range fixo.
tá? Ele não come... Na conta gratuita, eu só tenho direito a usar 3 indicadores. Então, por exemplo, quem gosta de usar médias móveis, tem uns combos aqui de média, né? Então, vamos botar uma EMA aqui, né? Então, eles têm uns combos aqui, ó. Tem combos com até 8 médias. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar combos de volume. Aliás, combos de indicadores. Então, gente que tem conta gratuita e quem tem conta gratuita, a pessoa só pode usar no máximo 3 indicadores, né? Então, vamos pegar aqui aleatoriamente. O Wave, estocástico e o RSI. Agora, se eu tentar colocar um quarto indicador, já não entra, quer ver? Ó? Vamos pegar o MACD, por exemplo. Olha lá, ele já fala que eu tenho que comprar ou pelo menos fazer o teste gratuito. Eu consigo salvar o meu gráfico. Quem tem a conta paga consegue, não sei quantos, mas com certeza salvar muitos gráficos, né? Mas quem tem a conta gratuita só pode salvar um gráfico. Eu salvo do ouro, porque é o ativo que eu mais opero. Então, eu vou fazendo alterações aqui no meu gráfico do ouro, tanto que se eu atualizar aqui, ó, vai entrar o gráfico do ouro, quer ver? Com os meus indicadores. Tá? Então, entrou aqui o que eu já tinha salvo. Eu posso mudar isso aqui e colocar do Bitcoin, por exemplo. Né? Tá? Então, sempre também, quando vocês forem abrir um ativo, principalmente criptomoeda, né, é importante vocês observarem em qual corretora que vocês estão. Como é que é o da Binance, né? BTC, USDT. Aqui eu tenho outro gráfico, eu vou ter outros volumes, né? Aqui esses recursos desse lado aqui, ó, né? Então ele me dá outras informações aqui, né? Sobre o BTC, preço. Eu consigo colocar alertas no aqui. Então, de repente, se meu preço cruzar uma determinada média, eu consigo setar um alerta. Vamos ver um exemplo aqui. Tá, pronto. Vamos pegar isso aqui assim. Então, onde que eu coloco o alerta aqui nessa... Ó, adicionar alerta. Então, de repente, eu consigo colocar um alerta se o preço atingir 54, 827, 41. Eu posso receber esses alertas por e-mail ou por SMS. No caso, quem tem a conta gratuita, um alerta. Todas as manchetes, ó, notícias no TradingView sobre BTC. Janela de dados, aqui ele apresenta vários dados, como volume, a VWAP, oscilação do valor, né? Aqui eles mostram alguns destaques. Bem voltado para o Brasil, isso aqui. Calendário, é um calendário econômico. Aqui são ideias, né? São algumas coisas que eu publiquei aqui no TradingView. Né? Você tem como aqui, por exemplo, pegar esse gráfico aqui do Bitcoin e você criar uma ideia, que eles chamam. Né? Então, você faz uma análise, publica e fica público. Você tem um bate-papo no TradingView. Né? Então, por exemplo, você pode entrar aqui num bate-papo. Tem bate-papo sobre Forex, sobre ações e índices, modal, Bitcoin, para onde vai. Né? Então, tem até... Aqui você pode criar uma conversa privada
com uma outra pessoa. O que mais que eu tenho aqui? Aqui é uma central de ideias. Então, aqui tem várias ideias aqui. Isso aqui, o que é? O pessoal colocando vídeos. Isso aqui foi gente que curtiu minhas ideias. Aí aqui eu tenho um painel de ordens, mas eu tenho que estar conectado na corretora. Eu tenho um book de ofertas, mas para ver direitinho como é que está, também eu tenho que estar conectado na corretora. Né? Ou seja, eu uso o TradingView para fazer as análises. Né? Para ser muito sincero com vocês, eu só uso esse TradingView. Eu acabo usando o MetaTrader, CTrader e outras plataformas só para abrir ordem, né? Porque eu consigo analisar tudo por aqui, né? Ainda mais agora, eu que uso Market Profile, pô, que os caras colocaram isso aqui para mim, né? Fantástico. Para quem opera volume e usa Midas, tá? A Midas também virou uma ferramenta de desenho. Aqui, ó, VWAP ancorado. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas quem opera volume, essa daqui é a VWAP Custom, é a VWAP Midas, que você tem aqui também como ferramenta de desenho. Qual que é a vantagem das ferramentas de desenho? É que elas acabam não consumindo os 3 indicadores de quem tem a conta gratuita. Né? Eu já falei bastante, eu já falei mais de 1 hora com vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, né? Vou interromper compartilhamento. E é isso aí.